Este é o último episódio da série Letra Viva. Como vimos, foram duas as questões transversais a todos os programas: os diferentes saberes das crianças e a necessidade de planejar práticas pedagógicas que considerem esses saberes. Agora, o foco é o resultado desse tipo de trabalho. Crianças, hoje vocês vão ouvir mais uma história do autor Malbataan. Conta-se que o grande califa Almanzor, lá da cidade de Córdoba, costumava andar disfarçado pelas ruas da cidade. Um dia, ele se deparou com um homem em trajes exóticos que despertava a atenção de todos. Tratava-se de um estrangeiro que contava histórias maravilhosas e dizia já ter lido todos os livros do mundo. O califa, incrédulo, resolveu pôr à prova o estranho e organizou um concurso que premiaria quem trouxesse o livro que julgasse o mais precioso. E agora, vocês vão levantar, olhar na sala de leitura e procurar um livro que você ache precioso. No dia marcado para o concurso, pessoas de todas as partes se apresentaram com os livros que julgavam preciosos. Eram obras das mais variadas, muitas com encadernações luxuosas. Até que chegou a vez do estrangeiro. Ele trazia um livro grosso, porém encadernado simplesmente, dizendo ser uma obra magnífica. Que preciosidade era esse livro? Você acha que tinha muita história? Mas para a surpresa do califa, o livro estava totalmente em branco. Não passas de um mentiroso, bradou o califa. Como podes chamar de magnífico um livro em branco? É aí que está o segredo, majestade, respondeu o homem. Em poder de um ignorante, essas páginas não têm valor, mas nas mãos de um letrado podem se tornar mais valiosas que o anel de Salomão. Basta que ele preencha com pensamentos nobres, versos delicados e ensinamentos úteis. O califa reconheceu a verdade e decretou o estrangeiro vencedor do concurso. A qualidade da produção das crianças depende do quanto se acredita que elas podem aprender e produzir e das oportunidades oferecidas. O principal foco das propostas que vamos apresentar nesse programa é o trabalho com diferentes linguagens. Esse é um recurso imprescindível para o desenvolvimento integral da criança, que é, e deve ser sempre, protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Caminho da clareira, caminho da clareira, faz meu caminho da clareira, pelo céu. Vamos começar conhecendo algumas atividades do EMIA, a Escola Municipal de Iniciação Artística de São Paulo. Aqui, crianças matriculadas na rede pública têm contato com várias formas de expressão artística. Bicho que anda de dia, tá na hora de dormir. Bicho que anda de noite, se prepara pra sair. Música, artes plásticas, teatro e até outras formas de se relacionar com os livros, como nas oficinas da professora Teresa Peric, onde as crianças não apenas escrevem, mas constroem fisicamente seus próprios livros. A proposta da oficina é exatamente assim, alargar o conceito do livro, né, que se tem normalmente. Então, assim, é um livro que, por ser artesanal, então ele abre todas as perspectivas, né, em termos de forma e de conteúdo também. Então, a criança pode tanto trabalhar imediatamente com o texto, ela pode utilizar a linguagem verbal ou não. E inúmeras vezes uma criança que está cansada, aquela tem que escrever e aquela coisa da preocupação de errar e gramática e tudo mais, ela vai para o visual. Aos poucos ela vai vendo que não é bem assim, que ela tem mais liberdade, que ela pode trabalhar com o texto também. Ela acaba indo depois para a linguagem verbal. Não que seja um pré-requisito, né? Porque a oficina ela é totalmente aberta. Esse aqui é um exemplo exatamente do livro que não tem linguagem verbal. Ele chama Traquinagens e ele trabalha com a ideia da brincadeira mesmo, da aventura, de coisas guardadas em lugar errado, o abajur que está aqui, dentro da geladeira um sapato. Então, assim, um trabalho é uma casinha, né? E com diversos materiais diferentes, que isso a gente trabalha muito, trabalha com pano, com outros tipos de materiais. Comecei com 3, 4 alunos,
E houve anos em que eu tinha assim quase 40 numa sala, né? Coisa gostosa de trabalhar com faixas etárias diferentes, desde pequenininhos assim de 8 anos até ex-alunos de 16, aquela troca muito grande, isso assim super rico, né? Temos aqui mais alguns, são da mesma autora, uma menina que hoje em dia já deve estar com uns 19 anos mais ou menos, e ela inclusive ganhou um prêmio de literatura juvenil, e ela escreve, gostava de pesquisar, de ver coisas diferentes, muito, menina muito criativa, a Daniela. Se eu pego um grupo, por exemplo, de crianças que nunca trabalhou, o grupo nunca trabalhou, então eu vou começando aos pouquinhos com sensibilização, tentando mostrar outros enfoques. Então, se eu trago uma folha branca, assim, como é que a gente poderia começar a escrever uma história, né? Ou desenhá-la? De que lado da folha? A gente pode começar do lado que quiser, não precisa ser sempre daquele jeito. Ainda no começo, assim, eu continuava com a ideia do livro, assim, de, tipo, escrito, desenho, assim, na boa. Mas depois eu comecei a entender como era a história do curso e comecei a perceber outro lado, assim. Podemos escolher um tema, então. Que tema vocês acham que é legal? A partir de uma poesia da Cecília Meirelles, As Meninas, então ela trabalhou a questão da ilustração com materiais diferentes, dando assim um trabalho, uma questão de relevo, né? Pode escolher uma poesia e estar brincando com ela. E eu acho que eles passam a enxergar o livro de uma outra forma, quer dizer, não é aquela obrigação. Como eles são criadores, eles passam também a ver o livro do ponto de vista criativo, né? Não só como aquele obrigado a estudar e a ler. Mas então ele veja com uma abertura maior. Então ele está lendo e ele está sacando, nossa, o cara aqui escreveu desse jeito, ou então o ilustrador fez isso. Então assim, ele tem outra maneira de enxergar. Eu tenho uma paixão absurda, né, por livros.